O Internacional está entre os melhores clubes da América e após uma virada por 2-1 sobre o Bahia, diante de uma torcida inflamada no estádio Beira-Rio, começa a se preparar para as oitavas de final da Copa Libertadores. A competição de mata-mata é só em agosto, o que dará tempo para o técnico Roger Machado melhorar a equipe não apenas dentro do campo, mas também em relação ao departamento médico, mas principalmente reforços na janela de transferência. Presidente Alessandro Barcelos e jogadores também desabafam na zona mista sobre os momentos não tão bons agora da temporada e principalmente na mobilização para fazer uma recuperação dentro do grupo e acabar como o primeiro classificado entre aqueles que consideravam o grupo da morte da Libertadores. Mas os bastidores, a zona mista e tudo o que aconteceu no estádio Beira-Rio na noite da última quarta-feira. A gente vai falar sobre tudo isso, é claro, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o nosso Colorado tu encontra aqui nos conteúdos do canal. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, também te inscreve, vem fazer parte desses quase 65 mil parceiros que a gente tem por aqui, lembrando sempre que KTO.bet.br é a minha casa de apostas, ela pode ser a tua também. Te registra lá para dar uma brincada e aproveita para, quem sabe, virar o maior palpiteiro do Brasil. Na Liga do Milhão, a maior liga de palpites do Brasil. Não te esquece que é um ambiente para maiores de 18 anos e que KTO.bet.br preza pelo jogo responsável. Brinca com responsabilidade e sempre, com moderação. Bom, o Inter ontem, quando vence 2-1 o Bahia no estádio Beira-Rio, mostra força. E aí aqui a gente tem que entender, pelo menos na minha concepção, do porquê. O Inter toma um gol no segundo tempo e logo menos de 10 minutos depois vai lá e já faz o seu empate. Não deixa que o mental fosse abalado, Pelo contrário, pega a bola, bota no chão, trabalha e chega ao empate muito rapidamente. E aí aqui já quebra um tabu, Que é quando o Inter toma um gol, ele ou esmorece, ou então ele desorganiza, ou então ele demora para recuperar na partida. Pelo contrário, amplia o seu domínio diante do Bahia. O Bahia, claro que teve suas chances, mas o Inter teve muito mais chances de gol claras com o Gustavo Prado chutando de fora da área, por vezes com o Borré, também muitas vezes em alguns cruzamentos rasteiros para tentar pegar o jogador que estava chegando como elemento surpresa. E aí a gente vai vendo também algumas individualidades. Bernabé jogou muito, Vitão até chovendo molhado, Alan Patrick bem distribuindo o jogo, o Wesley também errando alguns passes no início, mas acaba se sobressaindo principalmente quando vai para o lado esquerdo, uma vez que ele não começou com os três volantes, Começou com o Gustavo Prado e com o Wesley nas duas pontas, mas combateu muito o time do Internacional. O time do Internacional foi muito físico. E aqui a gente não está falando só de embate de força, a gente está falando de combate, de pressão, de marcação, para não deixar o time baiano, o time do Rogério Ceni respirar. Aquilo, inclusive, que eu tinha falado para vocês no vídeo de ontem pela parte da manhã. Tanto o Rogério quanto o Roger, eles colocam isso na coletiva, Que não dava para dar espaço para tanto o Alan Patrick, do lado do Inter, quanto para os jogadores do meio-campo do Bahia, pelo lado do Internacional. E aí agora o Inter pode pegar nas oitavas, sendo o primeiro classificado, o primeiro colocado do grupo F, ele pode pegar Botafogo, Universitário, Flamengo, Libertad, Cerro Porteño, Peñarol ou Vélez, Racing ou Fortaleza ou o Bucaramanga, que ainda decidem
hoje, né, a vaga nos seus respectivos grupos. E aí a vantagem que o Inter tem, claro, é decidir em casa por conta de ser o primeiro colocado. Isso agora nas oitavas. Nas quartas, aí tudo vai depender de quem for o adversário do Inter. A partir, se for um segundo colocado, não interessa, o Inter sempre decide em casa. Se for um primeiro colocado do grupo, aí tem que ver a classificação geral para então saber se o Inter decide dentro de seus domínios ou não. O técnico Roger Machado, ele falou sobre algumas coisas importantes na coletiva, como, por exemplo, a questão do externo para o vestiário, né, ou para abalar o vestiário. E é claro que ele não está fugindo de responsabilidades, como, por exemplo, um time que realmente estava tomando gols no início do jogo, um time que estava sucumbindo em alguns momentos da partida por conta, talvez, do físico, mas também pela questão do grande calendário, mas principalmente porque às vezes desligava do jogo, e até na fala do Thiago, na fala do Vitão, na fala do Fernando, ele procurou, em cima disso, trazer números que apontassem para o time, que ó, vocês estão errando isso sim, vocês tomam um gol no início, vocês estão perdendo foco em alguns momentos, é bem verdade, mas, né, aí ele tinha lá uma estatística que boa parte dos jogos em que o Internacional fez o primeiro gol, ele não perdeu o jogo, ele ganhou o jogo ou então no máximo empatou. Todas as vezes que o Internacional tomou um gol, ele conseguiu, X% das vezes ele foi lá e conseguiu buscar o empate. É um time guerreiro, é um time forte, é um time que consegue buscar o seu objetivo ou o que precisa. Falou, inclusive, que vai reforçar a equipe, não só em termos de qualidade, mas também em números. Por exemplo, vai precisar de um atacante, porque o Rafael Borré fez o seu gol, é claro que teve uma atuação destacada, mas precisa ter a opção de mais um atacante para que uma série de lesões, por exemplo, como aconteceu com o Borré, Valência e o Ricardo Matias, não prejudique um planejamento. Vai precisar de no mínimo mais um atacante, e aí a gente tem visto, né, várias especulações de mercados, esse argentino, por exemplo, do Cruzeiro, o jogador que está lá na Inter de Milão, ou então outros nomes que começam a pipocar aos pouquinhos, mas que a gente também já não tem tanta confirmação assim, então eu não trago aqui. Mas o Inter vai contratar um atacante. E ainda não garanto a permanência, por exemplo, do Ener Valencia, porque dependendo do centroavante ou do atacante de hierarquia, vai ter de fazer aí o Internacional uma redução também no seu quadro de atacantes, de jogadores. Então ficaria com Borré, o Novo, o Ricardo Matias e, por exemplo, o Luca. Não sei se o Valência fica mesmo, tá? No meio-campo, a gente tem também o grande nome que o Inter quer, que é o Marino Inestrosa, que faz ali meio que 8 e meia direita, ponta direita. Tem também o lateral, que esse é o mais certo, que deve ser inclusive anunciado daqui a pouco na parada FIFA, agora de junho, ou daqui a pouco quando toda a fase de grupos da Libertadores for concluída, que é o Alan Benítez, jogador de 32 anos, que está no Cerro Porteño, paraguaio, vai deixar a equipe, jogará aqui no Beira-Rio na próxima temporada, e além disso pode ser inscrito, né, para a Copa Libertadores nas oitavas de final. São 5 trocas que podem ser feitas na lista. E provavelmente este jogador, mais, né, vamos supor, o camisa 8, o camisa 9, provavelmente o Raikkonen também, que é um jogador que foi utilizado no Campeonato Brasileiro, mas que não estava inscrito na Libertadores. Enfim, tem muito ainda para fazer e para se organizar para as oitavas de final, que são só lá em agosto, vale lembrar. E aí, a partir disso, o Inter quer sanar ou diminuir seus jogadores dentro do DM, ou sarar seus jogadores do DM também, né? Para que volte todo mundo à disposição e com a intertemporada feita. O Inter vai agora dar 15 dias de férias para os jogadores, por conta, inclusive, de lei trabalhista, né? Porque provavelmente no final do ano também só vai poder dar 15 dias, e aí mais 15 dias de intertemporada, fazendo então, né, um trabalho mais específico para o segundo semestre. O presidente Alessandro Barcelos, ele inclusive desabafou na zona mista
a respeito das lesões, ou a respeito, inclusive, das críticas pelas lesões, tanto ao Inter, quanto ao Paulo Paixão, quanto ao planejamento, ao modelo e tudo mais. Começou a elencar outros times do Brasil que tinham mais lesões do que o Internacional, lesões musculares. Porque, claro, o Globo Esporte fez um levantamento esses dias, no início do mês agora de maio, de que as baixas médicas, seja lesão muscular, seja então com joelho, mão, torção de tornozelo e tal, o Inter estava no top 3. Ele era o terceiro que mais problemas teve. Mas aí isso foi no início de maio, né? Se tu pegar depois a sequência, o Inter via quase a primeira colocação. Mas em cima, né, dos problemas de lesão óssea, o presidente descartou a crítica, porque não tem como tu dizer que é um problema físico ou de preparação física, mas as questões musculares, ele ficou bem na bronca, foi contra a imprensa, inclusive contrastou muitas informações, né, que se trazem a respeito de que o Inter tem muitas lesões e tudo mais, tem outros clubes no Brasil que têm mais lesões do que o Internacional. Eu particularmente, como torcedor do Inter, eu não me importo com os outros clubes, né? Eu me importo com o Inter. Nesse sentido, ele pode até estar certo, mas mesmo assim, o Inter tem que dar um jeito de sanar problemas. Tem que rodar mais a equipe, talvez. Se conseguisse rodar mais a equipe do Campeonato Gaúcho, não sei. Enfim, ainda que o Campeonato Gaúcho também é um planejamento certo, a gente já falou sobre isso. Mas tá aí então também o presidente esbravejando, né, contra a imprensa ou as informações. Bernabé, por exemplo, é o que entra na lista também, né? Saiu com dor no posterior, se fala, inclusive, nos bastidores lá, na própria zona mista, no próprio Beira-Rio, de também o estiramento grau 2, o Bernabé que não fez pré-temporada, o Bernabé que não estava aqui no início do ano, né, chegou e basicamente foi jogar o Campeonato Gaúcho, ia sentir em algum momento. Pelo menos jogou boa parte aí do jogo da Libertadores. E os jogadores também foram na mesma linha, né, de não deixar o externo envolver, de não deixar o externo atrapalhar, principalmente o mental, até porque as cobranças, elas dentro do vestiário são muito fortes. A ponto, como eu falei há pouco, né, do Thiago Maia, do Fernando, do Vitão, falarem publicamente sobre as cobranças que acontecem dentro do vestiário colorado. Tá feliz? Tu acha que o Inter pode avançar ainda mais na Copa Libertadores? Aliás, uma meta esportiva batida, tá? Dentro do orçamento do Internacional, a ideia era chegar mesmo nas oitavas de final. O que passar agora dessa fase é grana a mais nos cofres, né? E não só a grana que vai se gastar no orçamento a partir das oitavas da Libertadores. Bota nos comentários aí quem tu quer pegar agora nas oitavas, quem tu acha importante o Inter contratar, posição, enfim, bota aí nos comentários, vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Tamo junto, forte abraço. Tchau.